Uma cidade grande como São Paulo eu vim. Como muitos imigrantes que aqui chegaram para construir seus sonhos, eu vim aqui. E muitos que sonharam e vieram aqui. Cidade grande de muitas conquistas, onde o povo vive todo mundo feliz. José Luiz Mamed nasceu na cidade de Ipirá, Bahia, em 1975. Vindo a São Paulo em 1976, acompanhado de sua mãe e de seus amigos, depois de muitas dificuldades e residindo em diferentes bairros, se estabeleceu definitivamente no bairro Cidade Quêmio, na zona leste da capital. Seu primeiro emprego na cidade foi sugerido pelo seu amigo, onde ele passou a carregar as sacolas das madames, até frequentar a escola Antônio de Pada. Atualmente é artesão involuntário. E esse tempo muito bom, porém, a nossa região era escassa de tudo, né? O nosso transporte comum, bicicleta, a pé, quem tinha o privilégio de ter uma carroça e vice-versa, e pela Marechal Tito, que é a antiga São Paulo Rio, que tinha o Mogi, transporte, né? O Mogizão, Poá, e daí por diante. E o trem na estação do Itaim, a estação de Poá, a estação de Ferraz, fazia o trajeto a pé. E o ônibus no Jardim Camargo Novo e no Jardim das Oliveiras. Então, eu não conheci o Mamed. A gente não chamava o Zé Luiz, né, de Mamed, nem de Zé Luiz. A gente chamava ele de Nego. Era um Nego. A gente frequentava, ia na mesma igreja. E a mãe dele, coincidentemente, pelo fato deles morarem no final da minha rua, bem no final mesmo, eu moro aqui na Teodomiro José Barbosa. A mãe dele, toda vez que passava vindo do trabalho, ela trabalhava lá no Morumbi, lá em centro de São Paulo, assim, né, do outro lado de São Paulo. E ela eu lembro que ela trazia lanche pra gente. Então ficava eu e meus irmãos, eu tenho mais 4 irmãos, esperando. Ela passava, chegava lá em casa, conversava com a minha mãe, e assim, a gente sempre sabia que ia ter um lanchinho, um doce, alguma coisa. E aí, assim, a gente conhecia o Nego, e é o que a gente hoje vocês conhecem como Mamed. Mas, e um fato interessante, assim, que ele sempre foi bem... Ele é um pouco mais velho que eu, né? Umas 2 gerações mais velho que eu. E a gente sempre se espelhou nele pela inteligência, o jeito de falar. Diria assim, bem mais à frente da minha geração. Então a gente tinha ele como referência nas coisas, né? Nas brincadeiras, enfim. E uma ocasião que a gente acha interessante, eu e meu irmão, a gente passou no local e ele tava mexendo em umas coisas assim, né? Aí eu lembro que meu irmão virou pra mim e falou assim: ixi, cara, olha, o nego tá ficando louco lá, ó. Ele tá mexendo, ele tá catando uns tijolos, pega uns pedaços de pau. E ele já construía instrumentos, já fazia umas coisas assim mas pra gente, o pessoal não entendia direito qual era o propósito, né? O jeito dele trabalhar. E essa foi uma coisa que foi marcante pra gente. Que ele... Naquela época já existia uma pesquisa, né, na cabeça dele dessas coisas que hoje a gente conhece como uma arte, né? Escavações pelo bairro começou
na curiosidade, porque é assim, eu ficava muito triste quando vi uma nascente de água, ela ser aterrada, matando-se aquela nascente. E outro lugar, onde existiam as olarias, o que eu achava muito legal, um tijolo, um refratário, com as siglas, e a curiosidade de querer saber o que significa as siglas. Então eu falei, vou começar a cavar e vou começar a ver essas coisas, e sabendo que também aqui na nossa região morava índios. E nessas escavações eu achei um pedaço de uma fagulha parecido com um cachimbo de índio. Então eu guardei essa fagulha e fui incentivando. Depois continuei escavando e encontrei um tijolo de 1889. Depois achei um outro, 1888. Depois achei um outro, 888. Depois achei um outro com a sigla IM. Eu deduzi, falei, deve ser imigração. Mais ou menos assim, comecei pensando, ser imigração. Esses outros foram produtos, tudo indica que deve ter sido produzido pelos escravos, né? Então, é coisa que está na terra, está perdido, achado-se perdido. E continuei, né? Cavando, depois encontrei um outro tipo de pedra. O pessoal fala que é pedra ferro, outros falam que é refratário iluminado, outros falam, eu não sei, algumas coisas. E aí veio a curiosidade de continuar escavando. E sempre quando eu vi uma casa velha sendo demolida, eu sempre ia. Aí depois as próprias pessoas, os moradores do bairro, eles começaram a criar a mentalidade quando eles estavam fazendo uma reforma, cavando alguma coisa. Chama uma média, chama uma média para ver. Olha, as escavações eu acho muito bom porque as descobertas vêm daquilo que está encoberto. Se não tiver pessoas que engajem a ideia, a disponibilidade de descobrir o que está encoberto, então a ciência ela não avança. Porque através desse trabalho que vou fazendo voluntário, com dificuldades e tudo, a história ela vai sendo editada e a cultura do nosso bairro vai sendo descoberta. E é um legado que eu creio, deixo para os mais jovens, essa juventude que está chegando agora aí, crianças, adolescentes, a importância deles saberem que existiu uma média que escavava as coisas do Quêmio e as pessoas davam risada, alguns falavam, mas você não chega a lugar nenhum. O importante não é chegar e descobrir a história. Já escavei em vários lugares e tenho curiosidade ainda de escavar alguns, mas até por conta da segurança, também garantir também a segurança da natureza, né? Isso. Então isso é muito bom. E eu tenho curiosidade mesmo de descobrir muitas coisas para deixar um legado para quem vem pós mim. E a importância do ser uma média aqui para a região inteira, para a fábrica de cultura, da quantidade de história que esta pessoa tem, né? Da relação que ela tem com o bairro, tanto geograficamente, quanto culturalmente, quanto artisticamente, né? O seu Mohamed, ele é uma pessoa muito rica, né? Em experiência com esse espaço, experiência, acho que desde do Quêmio, da fazenda Quêmio, até Guarulhos, assim, o seu Mohamed, ele tem uma história muito, muito interessante, né, para nos contar. O seu Mohamed, ele tem um trabalho cartográfico, porque ele já desenhou vários mapas, então ele tem um trabalho de literatura, com os seus escritos, suas poesias. Ele tem um trabalho museológico, né, porque a gente sabe que ele também ele faz pesquisas e ele guarda pedras aqui do tempo de fundação, ele guarda objetos antigos, ele tem um museu praticamente no seu acervo, para a cultura não só da fábrica, né? Eu acho que a fábrica vem depois de Seu Mohamed. Seu Mohamed é muito anterior ao espaço, à instituição, né? A fábrica vem depois da instituição Seu Mohamed.
que ele acaba sendo uma instituição por si, né? E ter essas pessoas dentro do espaço, na verdade, agrega valor ao espaço, né? Ter o Seu Mamed aqui não é que a gente, a figura do Seu Mamed aqui a gente está dando uma oportunidade. Não, a fábrica que fica rica com a presença do Seu Mamed por aqui. No engajamento, eu tinha 14 anos de idade quando fui convidado a participar de uma reunião na Sociedade de Amigos de Bairro Jardim das Oliveiras, onde é o término, fui nomeado a segundo secretário da Associação Amigos de Bairro Jardim das Oliveiras e depois despedi e tal, e seguido o movimento social. O Jardim das Oliveiras é muito precário e o Cidade Campbell também na mesma situação. Aí veio o seu Elcio e me convidou para fazer parte também da associação do Jardim Miniúnas. E passei a fazer parte também da associação do Jardim Miniúnas. Aí, em seguida, o seu José Joaquim de Souza, em memória, ele convidou para participar também da Associação Amigos de Bairro no Cidade Campbell, 1979. Por conta, prestava serviço no centro de São Paulo e a gente conhecia algumas pessoas ligadas à política. De vez em quando a gente pedia, olha, faz uma carta para mim, prefeitura, tirar um caminhão de entulho, tal, nós não temos água, e precisa um caminhão de água, então tinha esse movimento. Então, comecei a fazer parte também da Associação Amigos de Bairro Cidade Campbell, junto com o seu José Joaquim. E daí o Campbell não tinha infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, escola também não. E tinha a política dos 4 municípios. Os alunos ficavam desassistidos. Quem morava do lado de Itaquá só podia estudar no município de Itaquaquecetuba. Os que moravam no município de Poá só podiam ter a vaga garantida no seu município. Os de Ferraz e Vasconcelos também. Porém, ninguém tinha uma escola, nenhum desses municípios tinha uma escola contundente, firme, para assistir os alunos. Daí nós engajamos o movimento a buscar transporte e buscar qualidade de vida para a Cidade Campbell, no movimento engajado aí. Todo mundo unidos, todo mundo engajado ali com o mesmo objetivo para buscar água encanada, que a água era de poço, de cisterna, buscar energia. Até então, a nossa energia era o candeeiro, fifó, né? Pavio, querosene, óleo diesel. Esta ideia, as pessoas ficavam assim em dúvida, né? Não, mas como vocês vão fazer isso? E nós fizemos um movimento. O procurador também tem uma ligação política, né? Fazer um movimento, vamos fechar a Avenida Paulista para dizer que o Cidade Campbell existe, o Jardim das Oliveiras também existe. Então, vamos fazer esse movimento aí, vamos. Precisamos alugar 30 ônibus. Alugar 30 ônibus e cada um faz uma contribuição de R$2, R$5. Pegamos a Avenida Paulista numa roubada. Nós entramos por volta das 2 horas da manhã, Avenida Paulista, as mulheres com as crianças, mantendo ali o seu ritual de ficar com o suprimento, com o alimento, e os homens dispersos. E os ônibus desciam para o Parque do Ibirapuera, justamente para não acontecer uma apreensão dos veículos. E com esse engajamento, nós fomos pedir transporte. Tinha um ônibus da CMTC, o ônibus da CMTC ele era só um ônibus executivo, só para executivo. Então nós éramos povo de periferia, né? Zé Povinho, vamos dizer assim, né? Pé de barro, vamos dizer assim. Então o coletivo, ele não tinha assim, essa frota igual nós temos hoje. Era bem resumido, o ônibus era de manhã e à tarde. Então, com esse movimento, nós fomos dar o nosso brado na Avenida Paulista, dizer, Cidade Campbell existe, Jardim das Oliveiras existe, e nós queremos uma atenção.
Boa tarde, gente. Eu sou Edneuza Lima Oliveira Santos. Eu sou esposa do Mamed. Nós somos casados há 35 anos. Graças a Deus. Nós temos 3 filhos, 3 netos. E, assim, fazer parte da vida dele é bom. A gente se conhece de criança. Nós somos da mesma cidade da Bahia. Ipirá, Bahia. Nós somos de lá. E... assim, engraçado que ele veio para cá, para São Paulo, e eu fiquei lá na Bahia, e ele tinha plano de casar comigo, eu não sabia. Ele tinha interesse em casar comigo, e eu não sabia. Ele quieto, aí ele veio para cá, ficou um bocado de ano aqui, depois ele chegou lá para me buscar. Fiquei sabendo disso depois que nós casamos. E ele sempre foi, assim, arteirinho. Sempre foi muito esforçado. Eu falo que eu conheci ele desde pequeno, e ele era filho e era tipo como se já fosse pai. Ele trabalhava para se manter, ele ajudava a mãe dele, os irmãos dele. Ele morava em um sítio e ele vendia, ele ia para a feira vender. E ele sempre foi muito esforçado, trabalhador. Aí depois foi surgindo a vontade de... E ele sempre teve vontade de vir tocar, cantar, ele sempre gostou de fazer isso. Lançar livros. Ele tem vários, assim, já escritos, mas o projeto ainda está no papel, né? Depois ele quer tirar do papel. E, assim, os gostos da gente é diferente. Ele gosta de livros, de tocar. Uma vez eu falei assim, eu quero aprender a tocar. Compra um violão para mim que eu vou tocar. Ele comprou, mas não é meu dom. Não adianta eu querer ter um dom que ele tem, que ele é uma coisa e eu sou outra. A mesma coisa, uma vez eu comecei a fazer crochê, pano de prato para vender. Aí eu falei para ele assim, filho, eu vou te ensinar para você me ajudar, para mim produzir mais, né? Ele, tá bom, tá bom. Ele foi, até que ele pegou o jeito, foi fazendo. Só que assim, não fica o tempo todo a mesma coisa, né? Chega uma hora que muda. Aí quando mudou o detalhe, não, isso aqui é muito difícil. Não quero, deixa para lá. Então assim, o que ele faz eu não faço. Mas assim... eu respeito a vontade dele, o sonho dele eu respeito, e tenho vontade. Se tem alguém interessado que ele progrida no que ele tem vontade, no que ele sonha, sou eu. Se tiver alguém, o número 1 sou eu, quer dizer, o número 1 pode ser ele, né? Mas se tiver mais um número 1 sou eu. Junto com ele, eu tenho vontade de ver os planos dele, os projetos dele sair do papel. O interesse partiu bem pequeno. Escrevendo no chão, desenhando, cortando madeira, fazendo com folha de mamona, palha de banana. Depois, vindo para a cidade grande, aí começou observando, porque participando das exposições na escola, o incentivo também dos professores de sala de aula, sala de artes, que eu era péssimo, ruim. Porém, pegar um serrote ou uma faca e fazer uma caricatura numa madeira pensando em um animal, uma cela, coisa rústica. Para mim era mais fácil, já vi da natureza. Então isso aí me fascinava a criar coisas e produzir. Produzir, mesmo que as pessoas não davam tanta importância, porque assim, a arte ela é complicada. Porque tem alguns que conseguem melhor destaque, outros não. Porém, até hoje, eu acredito que eu sou um herói. Eu sou um herói, porque consegui não realizar todos os sonhos, mas algumas coisas. Por exemplo, um dos maiores sonhos que eu tinha na minha cidade é deixar o meu nome escrito em alguma verbação na Biblioteca Nacional, para quando eu passar desta vida para outra, dizer para o mundo que eu existi. O Mamed existiu. Esse cara criou isso aqui, esse cara fez isso aqui. Não, quando ele era vivo, não foi visto. Só que ele já está na eternidade, mas as suas obras estão aí, repercutindo. O meu acervo, eu já pensei, se houver interesse, partilhar com entidades, rede de culturas, parceiros, parcerias,
para produzir, reproduzir, e outros assim para gerar algum recurso para me ajudar e também para ajudar alguém. Eu não penso só em mim, eu penso também no próximo. Então, se houver oportunidade, eu tenho um acervo imenso e gostaria de transmitir isso tudo para o mundo cultural. E o meu maior orgulho é produzir o instrumento e ter quadros pintados, e frases escritas, e poemas também escritos. Deixar um legado aí para a cultura, para a educação, para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para a terceira idade, média idade e também a idade avançada, para todo esse povo aí. Olha, a música já vem de raízes desde berço, até porque tem um tio, ele, além de vários que faziam instrumentos, tinha um que ele fazia sanfona e afinava piano e tinha uma oficina, a pessoa chama de tenda. Então, esta tenda atendia muitas pessoas, inclusive artistas famosos, já tiveram por lá, tem pessoas que conheci bem de perto, porque ele fazia manutenção dos instrumentos, então já vem essa façanha por conta dos instrumentos. E vindo do trabalho, encontrei um banjo bem antigo, corroído pelo cupim, lá na rua Tabatinguera, ali a rua Silveira Martins, passando ali, aí peguei o instrumento e saí. No dia tinha greve e vim andando. Chegando na Penha, encontrei o conservatório. Olhei assim, falei assim, poxa, quem me dera um dia. Tinha até um outro conservatório de nome, renomado. Eu falei, poxa, já pensou eu estudando aqui, sendo aluno desse conservatório? Então, assim, para minha surpresa, eu parei assim, na Nossa Senhora da Penha, ali na Lago do Rosário, na Penha. Ali eu fui fazer um lanchinho numa barraca e a pessoa parou e falou assim para mim, você está vendendo esse instrumento? Eu falei, não. Ele falou, você precisa? Ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma exposição musical e esse instrumento ficaria bacana no nosso cenário. Se você quiser deixar emprestado, eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Aí ele falou assim, eu sou diretor do conservatório e vou, por esse gesto que você fez, eu vou lhe patrocinar 3 anos aqui no conservatório. Aí eu, legal. Aí eu participei da exposição, doei o instrumento para o conservatório e dali eu fiquei, total de 8 anos, fiquei lá, aprendendo um pouquinho. E na época veio a mudar, eles vieram mudar, foram para o exterior. E eu fiquei tão sentido, porque aí eu falei, não vou fazer mais conservatório. Aí tudo bem, parei, mas continuei fazendo as minhas coisinhas, né? De vez em quando pego o violão, ainda mantenho o violão que a minha mãe me deu, foi o primeiro violão, e sim, vivendo e aprendendo. E nessa criação de instrumentos, também aquela façanha da infância, porque quando as pessoas reuniam para testar os seus instrumentos na tenda, então a gente ficava querendo ter acesso aos instrumentos, mas não tinham. Então, daí que a gente começava, tipo, fazer isso aqui, ó. A bateria de roça. Eu que dei o nome de bateria de roça, porque a gente queria fazer barulho, fazer a nossa festa também igual os adultos. Era criança, mas queria fazer festa igual os adultos faziam, experimentando seus instrumentos.
Ser feliz é ter alguém para afagar. Ser feliz é ter alguém para repousar aos seus braços e dizer: cansado estou, mas não vou desanimar. Sei que muitas coisas existem no mundo, algo que possa me fazer parar, mas vou prosseguir, amando, sendo feliz, alegre. É o meu desejo de te ver ao meu lado e sempre conquistar o que sempre sonhei, dormindo e sonhando. Sempre serei teu amigo, não te deixarei só. Pelos bastidores da vida, direi ao mundo: só você pode me amar.